Diga, Deus vai fazer algo tremendo nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim, versículo 1. João 11, 1. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Preste atenção nisso. Como que pode uma enfermidade ser para a glória de Deus? Você vai entender. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, novamente você vai ver essa expressão, amava. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. 6. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde se achava. Quantos dias? 2. Quando ele ouviu que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias. Versículo 11. Versículo de número 11. Ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse, de que forma? Diga claramente. Diga claramente. Jesus disse com todas as letras, Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo. Essa expressão folgo é me alegro. Lázaro morreu. E eu me alegro. Imagina você ouvindo isso de um amigo. Quando eu vou ministrar a palavra, geralmente eu publico o texto no Instagram, um tema. E para muita gente, quando viu a publicação, algumas pessoas não entenderam. E eu tenho mandado para um grupo de pessoas no particular. E uma pessoa nova convertida, ela disse, meu apóstolo, eu não entendi esse tema. Qual é o tema? Quando acontece a desgraça com alguém que você ama, você diz, eu me alegro. Imagina, você ouve uma notícia de alguém que você ama, uma coisa ruim, como, olha, a casa de fulano de tal caiu, você diz, eu me alegro. Olha, fulano de tal foi mandado embora, foi despedido da empresa, perdeu o emprego, e você diz, eu me alegro. Não parece uma loucura? Não é verdade? Não tem sentido. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando Lázaro morreu. Jesus, ele disse, eu me alegro. Mas nós vamos entender por que Jesus se alegrara. Jesus não se alegra. Vocês querem saber agora ou mais tarde? Mais tarde, né? Então eu vou falar no final. Então você depois vai entender por que Jesus se alegra. Na verdade eu vou falar agora, porque algumas pessoas vão morrer, aí eu vou ter que ressuscitar de curiosidade. Ele diz, Lázaro, ele morreu e eu me alegro. Mas por que eu me alegro? E ele mesmo diz, olha, eu me alegro de não estar lá, de não ter chegado antes. Jesus, ele não se alegra pela morte de Lázaro. E na verdade ele se alegra por aquilo que estava por acontecer, que era algo sobrenatural, que Lázaro haveria de ressuscitar, mesmo depois de morto há 4 dias, e cheirando mal.
e o nome do Senhor ia ser exaltado através daquele ato. Aí sim, é por isso que Jesus disse: eu me alegro. Algumas coisas acontecem na nossa vida, e no momento em que acontece a gente fica triste. E algumas coisas, na verdade, que acontecem, que parece que é motivo de tristeza, deve ser em nós motivos de alegria. Mas por não entendermos o que está pela frente, nós nos entristecemos. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e a empresa fechou. Era uma empresa que tinha no Brasil todo, uma grande empresa, e ela fechou no Brasil todo. Aqueles dias para mim foram dias de luto, foram dias de tristeza. Eu fiquei um pouco deprimido. E eu estava namorando a Marisa, e aquele desejo ardendo do coração de casar. Como alguém vai casar com desempregado? E ela já bem sucedida na jornada de trabalho dela, e aquela tristeza tomou conta da minha alma. Eu fiquei angustiado, triste por alguns dias. E ela diz: vem cá, parece que o mundo acabou para você. Ô filhinho, está apenas começando. Olha só, queridos, a gente não vê o futuro. Poucos dias depois, uma porta extremamente maior do que aquela que se fechara, abriu para mim. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa, e dentro de um mês trabalhando na empresa, eu me tornei o gerente da empresa, uma pessoa de extrema confiança dos donos da empresa. Então, algumas coisas que acontecem que no momento parece ser motivo de tristeza, se nós tivermos o discernimento espiritual, vai ser motivo de alegria. E nós podemos sim nos alegrarmos antecipadamente, antes mesmo de vermos no natural, já vimos no espiritual o que está por acontecer. Lázaro morreu, eu me alegro. Eu me lembro quando eu tive um acidente com um carro. Meu carro deu perda total. E eu tinha acabado de reformar o carro. Tinha reformado todo o carro. E eu estava realizando um evento. Eu não era pastor ainda, eu era um discípulo da igreja, mas estava extremamente comprometido com a obra. E eu estava vindo da empresa, fui no cruzamento, o sinal estava aberto para mim, a pessoa atravessou o sinal fechado, bateu no meu carro e acabou. Poucos dias depois, eu estava com um carro, muitas vezes melhor aquele que eu perdi. Como que pode alguém ter que se alegrar ou se alegrar porque perdeu um carro? Porque Deus pode dar algo muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário. Você está entendendo? Pergunta ao irmão: você está entendendo? Nós estamos desenvolvendo este tema, por esta causa eu me coloco de joelhos. Nós vimos nas ministrações que antecederam a esta, uma série de palavras baseada no texto de Lucas 18 e Lucas 11. Duas parábolas que foram contadas por Jesus. Parábolas são histórias. E Jesus contava as histórias, por trás da história tinha um fundamento espiritual. E Jesus então ele conta duas histórias, uma chamada amigo importuno, que é um amigo que recebe um amigo que vai na casa de um outro amigo para pedir pão à meia-noite, porque um amigo chegara à sua casa e ele não tinha o que dar para o amigo, então ele vai na casa do amigo, que é vizinho, e bate na porta da casa do amigo, dizendo: amigo, me empresta aí alguns pães, porque um amigo chegou de viagem, já era meia-noite, eu não tenho o que oferecer a ele. E aquele amigo, ele responde de dentro assim: olha, já é tarde, já estou na cama, os meus filhos já estão dormindo, por que você vem pedir a esta hora? O próprio Jesus está dizendo: se ele não se levantar e atender, porque amigo, vai levantar-se por causa da importunação. Imagina você na sua casa, à meia-noite, alguém batendo na porta, e você diz: olha, e é amigo, você reconhece que é um amigo, porque inimigo você deixa do lado de fora mesmo. Você não vai abrir porta para inimigo? Mas crente tem inimigo? Tem inimigo sim, porque o próprio Jesus disse, falar a respeito dos inimigos. Se o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ora pelo inimigo que você vai colocar brasa sobre a cabeça dele. Então tem inimigo sim, mas era amigo. E a outra parábola é a parábola chamada juiz iníquo, que uma viúva vai até o juiz e pede que ele julgue a sua causa.
E ela vai insistir. E Jesus está dizendo: olha, mesmo que ele não tema a Deus, mas por causa da insistência daquela mulher, ele vai julgar a sua causa. E aí ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Quando nós colocamos as nossas orações diante de Deus, as nossas orações, elas são respondidas por Deus. Estava dizendo que as nossas orações, muitas vezes, elas são respondidas de imediato. E algumas e outras orações, elas demoram um pouco mais. Mas quando demos a ênfase, e as duas parábolas têm o mesmo propósito e a mesma ênfase, sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, orar fervorosamente, insistentemente, na certeza da resposta. É o ensinamento das duas parábolas. Vocês vão orar, perseverar e serão atendidos, assim como o amigo foi atendido pelo chamado amigo importuno, assim como a viúva molestou a alma do juiz, do iníquo juiz, e foi atendida. Todo aquele que se apresentar diante de Deus e perseverar em oração terão as suas respostas. E eu falei a respeito do filho de oficial de um rei, ou de um oficial, que veio a Jesus em Caná da Galileia, e ele pediu que Jesus fosse para curar o seu filho. E Jesus disse: o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu no que Jesus disse, e ele voltou para a sua terra, Cafarnaum, e ele encontra pessoas que vinham de Cafarnaum, já o encontro dele, e as pessoas disseram a ele: olha, o teu filho foi curado, o teu filho vive. E ele pergunta: a que horas que isso aconteceu? E eles disseram: ontem, por cerca da 7ª hora, exatamente na hora em que Jesus libera a palavra, o menino fora curado. Preste atenção, ouçam. Quando você volta um pouquinho, aqui no capítulo 11, no versículo de número 6, quando Jesus ouviu que Lázaro adoecera, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Olha só, Jesus permaneceu. Quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ele permaneceu no lugar onde ele estava ainda 2 dias. E quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, na aldeia de Betânia, já era o 4º dia. Ouça, presta atenção, você vai entender, você vai ser abençoado. Não permita que Satanás tire a sua mente desse lugar. Você vai ser tremendamente abençoado pela palavra, e a unção de Deus vai envolver a sua vida, e vai ter ressurreição nesse lugar. Amém? Quando Jesus é informado a respeito da enfermidade, ele permanece no mesmo lugar. Quando Jesus chega na aldeia, já era o 4º dia. Na verdade, Lázaro já havia sido sepultado. Mas por que aquele que atendeu lá o filho do oficial, trazendo cura de imediato, e o menino nem estava na mesma cidade, estava em uma outra cidade, não pôde liberar uma palavra e a cura ter chegado antecipadamente lá onde Lázaro estava, e Lázaro ficar curado? Diga assim: mistérios de Deus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós oramos e aparentemente nada está acontecendo. Você já teve essa sensação? Você ora, ora e ora, parece que nada está se movendo, mas eu quero dizer para você: está se movendo sim. As nossas orações são assim como cápsulas no tempo, elas não se perdem. No tempo determinado por Deus, no momento oportuno, a nossa oração, a resposta se manifesta. Nós temos orações aqui na igreja que nós oramos há 25 anos, 20 anos. Eu me lembro quando nós viemos para este lugar, nós fizemos atos proféticos e oramos pela compra. Depois a gente nem mais pensava em comprar este lugar. De repente aquela oração que fizemos lá há 15, 20 anos atrás, ela começa a tomar forma, e Deus se manifesta e Ele nos dá esse lugar. Você orou por uma casa há tanto tempo, você até parece que nem está lembrando mais. De repente a bênção se manifesta. Eu pedi que
trouxesse isso para mim. Isso aqui é uma cápsula de castanha do Pará. Você já conhecia castanha? Você conhece castanha do Pará? É possível que você já tenha comido a castanha. Mas a castanha do Pará, primeiro ela fica dentro disso e depois isso aqui, essas cápsulas menores estão aqui dentro. Imagina o quanto isso é duro. Ó, não quebra. Agora imagine que isso aqui é duro. Isso aqui também é duro. Primeiro tem que se romper esta, depois se rompe essa, e dentro disso aqui tem a semente. O pastor Admar falou: apóstolo, eu falei assim, eu não sei quanto tempo demora na terra para que essa cápsula se rompa, e depois esta, para que comece a germinar e a planta crescer. Eu não sei. Falei, se for lá no Google, é possível que encontre. O pastor Admar que procurou, falou: apóstolo, não encontrei. Eu só sei que a árvore, ela começa a produzir com 7 anos de idade, e aí ela cresce a 30, 40, 50 metros de comprimento. Isso aqui é pinhão. Aí, vai comendo, não tem problema não. Para você. Os cachorrinhos também comem das migalhas que saem da mesa sedona. Olha lá, mais castanha. Vai quebrar o dentinho, cuidado. Não sei quanto tempo demora para que essa cápsula do pinhão se rompa, mas que ela, se você colocar na terra, se você colocar na água, ter iluminação, ela vai se romper. Eu não sei há quanto tempo você já fez a sua oração, e aí você está aí na expectativa para que algo aconteça. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. Olha só, necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade do Senhor, alcanceis a promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão para um pacto, para uma aliança. Ó, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: eu vou te abençoar sobremodo, eu vou fazer de você uma pessoa grande, eu vou fazer de você uma pessoa de influência. As nações da terra vão te conhecer. Imagina, um homem, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha satélite, não tinha nada. Como que esse homem vai se tornar conhecido nas nações da terra? Hoje estou eu aqui proclamando o nome de Abraão. Imagina, sai da tua terra, farei de ti uma grande nação, a tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Abraão tinha 75 anos. A esposa de Abraão era estéril. Ele era o quê? Estéril. Abraão começou a sua jornada de fé. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e Deus começa a perceber a alma de Abraão. E Deus chega a ele e diz: Abraão, Deus se manifesta a ele numa visão: não temas, o teu galardão, a tua recompensa será extremamente grande. Abraão disse: como? A minha recompensa vai ser grande? A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido na minha casa será o Damasceno Eliezer. Deus disse: não, esse não será o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser aquele que vai sair das tuas entranhas. Você olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Deus confirmando. Quando Deus ministrou meu coração, alguns anos eu estava aqui, Deus falou comigo a respeito deste texto e o quadro de Abraão. E Deus falou comigo: as tuas frustrações são frutos do teu comportamento. Nós estamos debaixo de promessas preciosas da parte de Deus, e nós não vivemos a plenitude das promessas. Nós temos as nossas orações colocadas diante dele, mas a longanimidade de Deus e a sabedoria dele, aquilo que almejamos, que buscamos, muitas vezes de uma forma desesperada, não é o tempo perfeito para que se manifeste na nossa vida. Deus é longânimo.
Deus está olhando para Abraão e dizendo: Abraão, eu não desisti de você, não vou desistir de você, até que eu tenha cumprido em você aquilo que eu tenho prometido. Mas Deus chama Abraão e diz: vem para a minha presença e ser perfeito. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha hoje chama bike, naquele tempo era magrela. Hoje é bike, bicicleta. Eu estava vendo outro dia o pastor Lucinho no Japão. No Japão muita gente anda de bicicleta, vai trabalhar de bicicleta, de terno, na Europa é a mesma coisa. No Brasil as pessoas muitas vezes têm vergonha de andar de bicicleta. Só anda de bicicleta se for por esporte. Mas lá eles vão trabalhar de bicicleta, vão para a faculdade de bicicleta. Mas aqui no Brasil acontecia o seguinte: eu quero meu carro. E eu era eu era adolescente em Dourados. E eu tinha uma bicicleta e um amigo meu tinha uma moto, uma Honda, zero. Meu irmão, aquilo ali era uma coisa de louco. Eu olhava para aquela Honda, fiquei apaixonado pela Honda. Mas eu era de menor, eu não tinha carteira. Mas eu pilotava a bicicleta muito bem. Falou: se pilota a bicicleta, pilota a moto. Vai lá, pega a minha moto, anda com a minha moto. E o gatinho aqui foi andar de moto. E não fui sozinho, fui acompanhado. Não era apenas uma, eram duas na garupa da moto. Ó, imagina. De repente, meu irmão, quando eu faço a curva na esquina, uma blitz. Meu irmão, tinha uns 300 assim. E eu de menor, pilotando a moto. Eu pensei: se eu parar, a moto vai ser presa. Naquela época eu falei: eu também vou ser preso. O que eu fiz? Passei por cima do guarda, fui embora. Desgraça, né? Como você conta um negócio desse? As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, sou uma nova criatura. Dê um aplauso ao Senhor. Lógico, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Está lá. Diz que Deus, ele lança no mar do esquecimento. Não lembra mais. Estou lembrando, não sei porquê. Não é nem para lembrar essa coisa. Adolescente. Outro dia a apóstola foi no shopping. A mãe deu uma bobeira lá, o adolescente foi, pegou a chave do carro. E a mãe foi fazer compra. O menininho deu uma disfarçada, saiu, foi no estacionamento, pegou o carro. 200 metros bateu o carro. Não bateu apenas em um, não, bateu em dois. Adolescente. Olha só, mas alguns pais dizem assim: mas o meu filho é adolescente, mas ele é responsável. Mas presta atenção, se o pai é responsável e o filho é responsável, o pai responsável não coloca o carro na mão de um adolescente, mesmo que o adolescente seja responsável, porque aí irresponsável é o pai. Presta atenção. Você não pode imaginar o que Deus tem para você. A tua mente, mesmo que você sonhe grande, não consegue alcançar o nível de pensamento que Deus tem para você. Deus não tem uma vidinha mediana para nós, não. É algo glorioso e maravilhoso. Só que muitos de nós não estamos preparados para administrar as grandezas e as riquezas de Deus. Estão preparados? Então Deus dá na medida. Porque se der além, a pessoa já fica besta. Começa a pisar em todo mundo, se torna arrogante, soberbo. Você já viu aquela música do Lázaro? A minha vida é do mestre. Já viu? Canta aí. Minha Ferrari é do mestre. Meu helicóptero é do mestre. Não é não. Tem gente que tem o carro e fala assim: pertence a Jesus. Se você fala: olha, precisamos socorrer alguém, não dá. Mas como você é de Jesus, dá. Algumas pessoas dizem: olha, não vou usar muito o carro para não aumentar o velocímetro dele, para a quilometragem não ir muito longe, porque quando eu for vender, perde o valor. Meu irmão, para que carro? Imagina o coração do sujeito. Eu estava dizendo outro dia: olha, eu quero trocar de carro.
eu quero um carrozinho, eu quero um carro para andar aqui na cidade e tal. E a pessoa disse para mim assim: olha, mas e quando você vai para a estrada? Então tem que ter um carro alto, porque essas estradas nossas não são estradas europeias. Você pega cada estrada aqui, é Corumbá, é Três Lagoas, é Dourados, é Sonora, é Coxinha, vai, não para. E eu fiz uma viagem, fui ministrar fora. Quando eu cheguei na semana seguinte, o Aldo ia para Sonora. O Aldo falou: pai, eu posso ir com a caminhonete? Eu falei: pode. Aí na outra semana: ô pai, eu posso ir para Três Lagoas na caminhonete? Eu falei: pode. Ué, para que a caminhonete? É para ficar na garagem? É para vir de casa para a igreja? É para ir para a estrada mesmo. Qual missão? É missão? É missão. Então vai. Você está entendendo? A gente quer algumas coisas, não sabe nem para que a gente quer. Preste atenção. Se aquilo que você quer, se não for para glorificar a Deus, não vale a pena ter. Não vale a pena ter. Não vale a pena ter. Não tem sentido ter. Eu disse aqui, nós vamos entrar num novo tema. Deus primeiro. Ouça. 3 coisas devem estar em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar. Depois vem as outras. 4º lugar, para frente. Primeiro, Deus. Exclusivo, Deus. Segundo, presta atenção, família. Família. Tem muita gente negociando família. Não se abre mão de família. Sabemos que existem algumas, eu ouvi algo, essa expressão do pastor Gil, isso é interessante, vítimas do divórcio. Sabemos. Tornou insuportável, pessoas ameaçadas até de morte, risco de morte. Como vai viver junto? Eu disse aqui no culto das 5: se o teu esposo bate em você, chama a polícia. É 180 o número. 190? É o contrário. Eu falei que se a mulher bate no marido, vocês estão apavorados por quê? Calma. Olha só. Se o marido bate na esposa, não liga para o pastor não, meia-noite, como lá diz o amigo importuno. Já liga para a polícia direto. Daí no outro dia você corre para a igreja, fala: ó, denunciei, me ajuda aqui, a gente vai ajudar. Eu estou falando sério. Jamais levante a mão para bater na sua esposa. Mulheres, jamais levante a voz para gritar com o seu marido. Preste atenção. Primeiro, Deus. Segundo, a família. Terceiro, para assombro de muita gente, igreja. Igreja. Essa tríade tem que estar em primeiro lugar. Como assim, apóstolo? Com certeza. Sabe por quê? Não existe na terra nenhuma outra instituição que foi designada para o estabelecimento do reino. Irmão, toda essa desgraceira que estamos vendo aí. Outro dia, o ex-vereador Silveira e a esposa brutalmente assassinados. Isso é um absurdo. Depois, a musicista que ia cantar na missa do 7º dia, violentamente assassinada. Vocês viram? Coisa terrível. Só existe um meio de transformar uma cidade, é pela igreja. Então nunca fale mal da igreja. Nunca se distancie da igreja. Não se distancie do... Você não fala mal do seu próprio corpo, é impossível. Ô, seu horroroso, você está muito horroroso. Você já viu isso aí? Só se tiver demônio. Só se tiver demônio, olha no espelho, hoje você está horrorosa. Pode ver por trás, tem uma pomba gira. Se você der uma olhadinha no espelho, você vai ver outra pessoa. Não é a pessoa, é o espírito falando. Que ninguém, não é verdade? Mas que tem algumas pessoas assim, estou brincando. Diga: eu me alegro. Interessante, eu terminei de ministrar no culto das 17, uma pessoa veio e disse: apóstolo, nós estávamos orando pela mãe, falou: minha mãe morreu. Ela falou: mas apóstolo, essa palavra é impressionante, porque na morte da minha mãe, Deus fez uma obra extraordinária, na morte. Falou: apóstolo, eu estava com a minha mãe no hospital, ela estava em estado terminal, eu vi quando Jesus entrou no quarto.
Eu vi quando Jesus tocou nela e tirou o câncer dela. Foi então por que morreu, apóstolo? Ela viu. E ela viu, depois dela, a mãe acorda e ela, mãe, a senhora viu? A mãe falou, filho, eu tive uma visão. E ela falou, então conta, porque ela não quis contar primeiro. Ela falou, conta, a mesma visão. A mãe dela teve uma experiência com Jesus no leito de morte. Os médicos vieram depois e disseram, olha, reverteu o quadro. Reverteu o quadro. Depois, 15 dias ela morreu. Falou, como que pode? Ela falou, mas hoje na palavra eu entendi. Meu pai foi salvo, porque ele era um homem da noite. E no testemunho da minha mãe, no final da vida da minha mãe foi salva. E o meu pai, ele foi alcançado. Então eu me alegro. Olha que coisa extraordinária. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Por que Jesus, ele disse assim, olha, Lázaro, ele está morto. E eu me alegro. Sabe por quê? Porque Jesus já via algo extraordinário acontecendo. Muitos judeus desciam de Jerusalém, estavam vindo para Betânia, para consolar Marta e Maria. Muitos judeus. Meu irmão, judeu não acreditava em Jesus. Os judeus abominavam Jesus. Achavam que ele era um impostor, um falador. Quando Jesus, ele se apresenta como filho, meu irmão, isso não tinha sentido para os judeus. Mas os judeus, eles amavam Marta e Maria, que eram mal deles, eles eram conhecidos. Então, muitos judeus vêm. Jesus, ele, no seu espírito, percebe. Falou, o nome do Senhor vai ser glorificado. E muitos, pelo milagre que está por acontecer, vão reconhecer que eu fui enviado pelo Pai. E hão de crer em mim, e hão de crer no Pai. Se você aguentar um pouquinho nos momentos de dificuldade, tendo o entendimento aberto, vendo nesta perspectiva, e toda a perspectiva é que o nome do Senhor vai ser glorificado, mesmo que aparentemente aquele momento seja um momento que você não esteja entendendo de dificuldade. Como que pode numa perda você glorificar e dizer, olha, Deus vai ser exaltado? Como que pode? Algumas pessoas, e ela disse assim, apóstolo, interessante, porque não está na Bíblia. E alguém disse, aquele versículo extraordinário, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem. Mas muitas pessoas, pelo sofrimento, se aproximam de Deus. Outras se afastam de Deus, porque blasfemam contra Deus. Mas Deus tem a sua forma de trabalhar conosco. Preste atenção. Eu acredito que Deus, no momento da oração, Ele pode se manifestar, curar, libertar, transformar, intervir na hora. Não apenas no lugar onde nós estamos aqui, a nossa oração alcança lugares distantes. Elas estão transportadas e começam a dar forma. Mas há orações como este pedido que Marta e Maria, elas fazem. Lá onde Jesus estava, Jesus podia simplesmente dizer, olha, Lázaro, fica curado. Assim como ele disse ao filho do oficial, ele vive. O centurião vem a Jesus, libera apenas uma palavra, Jesus libera a palavra e ele é curado de imediato. Mas agora, aquele que Jesus amava não poderia ser da mesma forma. Deus tem as suas formas e as suas maneiras de trabalhar. E tudo tem que ser para o louvor e para a glória do nome dEle. Jesus demora 2 dias. Depois chega no 4º dia, já cheira mal. Jesus se dirige ao lugar onde eles tinham colocado Lázaro. Jesus diz, se creres, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Jesus ora, diz, Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas tudo isso que eu falei para que eles pudessem crer que eu fui enviado por Ti.
Então a enfermidade, o problema, a guerra, a luta, não é para destruir você, é para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Imagina se nós não tivéssemos passado por experiências como igreja e pastores. Imagina, não poderíamos falar dos feitos do Senhor, era simplesmente falar pelos feitos históricos que vimos na Bíblia. Mas não, queridos, nós como igreja evangélica em Campo Grande, não falamos apenas dos feitos históricos que estão na Bíblia, nós falamos dos feitos que Deus tem feito nos nossos dias. Nós temos muitas jovens senhoras grávidas, deve ter aqui uma meia dúzia ou mais. Quem tem alguma grávida aqui hoje? Levante a mão assim. Grávida, tem? Uma. Mas nós temos pelo menos umas 10 grávidas, gravidinhas aí. Outro dia eu atendi um casal e eles trouxeram um laudo médico. Falou: apóstolo, esse é o laudo. O laudo é de impossibilidade. O laudo diz e não há possibilidade de gerar. Mas a lógica foi quebrada. E a minha esposa, ela está grávida. Eu fico imaginando, a maioria das mulheres, elas querem ter filhos. Algumas fazem opção de não ter, mas a maioria quer. E muitas vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. Algumas fazem o planejamento para 5 anos, 10 anos. Depois de 10 anos de casado, que eu curti a doidada da vida, a gente vai ter filho. É um direito. Mas outras já querem de imediato, 1 ano, 2 anos, já estou querendo. E quando não vem, já começa a ficar angustiado. Me lembro quando a Rebeca casou, antes de casar, eu já queria neto. Já falei para ela e para a Rafaela, tem que ser pelo menos 4 de cada uma. Meu Deus. A gente vai ajudando a cuidar. Netinho de vez em quando quer que dorme em casa, não quer deixar, para não ficar mal acostumado. Daí, quando chora, a avó pega e o avô vai dormir. Beleza. Minha irmã, netinho é bom demais. Chorou, vai pro colinho da mamãe, vai pro colinho do papai, vai pro colinho da vovó. É bom demais, Deus do céu. Mas eu me lembro que quando eles se casaram, já pensando na perspectiva do filho, e a gente recebeu algumas notícias da possibilidade de nem ter. Meu irmão, aquilo já me angustiava, porque faz parte da natureza. Eu sei que a demora muitas vezes molesta a nossa alma, a esperança muitas vezes prolongada, mas jamais perca a sua esperança no Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel. Deus quer fazer, Deus quer realizar coisas extraordinárias. Ontem eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, ontem ou sexta-feira, não lembro, de um empresário. Quando ele se converte, ele abandona a vida de pecado, e ele renuncia àquilo que ele fazia como profissão, porque no que ele fazia algumas coisas erradas. Não era aquele crime, não, mas algumas coisas ilícitas. Ele falou: não quero fazer mais isso, quero levar minha vida, uma vida reta. E ele passou por alguns momentos difíceis para se alinhar na profissão. Batia aqui, competente, mas não dava certo. De repente, meu irmão, o vídeo sabe o que eu estou falando, foi discípulo dele, é discípulo dele, vira uma chave. Falou: apóstolo, é impressionante, eu tenho crescido 10% ao mês, e o mês passado eu cresci 20%, meu faturamento está assim, ó, impressionante. Falou: agora eu entrei para a terceira loja, um testemunho sobrenatural, em meio à crise. Falou: Deus está me abençoando. Mas o coração dele é um coração reto, um coração lindo, um coração sincero, fiel, que não desprezou, mesmo com tanto trabalho, desprezou a casa de Deus. Deus fazendo. Ontem eu estava celebrando o aniversário do pastor Enivaldo e a pastora Mari. Estávamos lá participando da celebração com os discípulos. E uma pessoa disse: apóstolo, você tem 5 minutinhos? Eu falei: meu irmão, quando um crente pede 5 minutos para um pastor,
Geralmente se pede um minutinho. Depois do culto aqui, algumas pessoas falam: posso um minutinho? Um minutinho já é 10. E eu falo assim: é como para Deus. Para Deus 1000 anos é como um dia. A pessoa fala 10 minutos, 1 minuto é 10 minutos para a pessoa. Eu falei 5 minutos, eu falei 5 minutos. Eu falei 5 minutinhos. Porque já quando pede 1 minuto, eu já sei que é 10. Então eu já estou acostumado. Mas falou 5, eu falei, vai ser 50. Mas ela foi rapidinho mesmo. Falou: apóstolo, eu quero dar um testemunho. Quando o pastor Newton veio ministrar, apóstolo, eu não tinha condições de fazer o desafio, mas eu acreditei na palavra que ele ministrou. Eu acreditei. Eu trabalho há 32 anos na Secretaria de Educação. Eu tenho formação universitária e eu sou graduado e formado na área de saúde, de administração na área de saúde. Mas eu trabalho na Secretaria de Educação também. Fui graduado pela Secretaria de Educação, me formei. Há 32 anos eu trabalho. Mas agora eu fui convidada para vir para a Secretaria de Saúde do município. Apóstolo, um milagre. Ela falou: eu vim ganhando 10 vezes mais do que eu ganho no estado. Quem fez? Deus. Deus mudou a minha sorte. Nós estávamos vivendo dias difíceis dentro de casa. Aí depois veio a irmã dela: apóstolo, quero testemunhar também. Meu esposo fez assim, 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 apóstolo, do nada, parece que Deus criou. Depois fizeram uma chamada para ele no banco. Ele tinha lá 40 mil reais de fundo de garantia, que ele nem sabia que tinha. Imagina. Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Escute bem, coloque em primeiro lugar Deus, família, igreja. Eu me lembro de uma pessoa que há alguns anos, tem uns 20 anos, empresário, Clodeus conhece. Não vou falar o nome dele não, é João. Você vai lembrar. Tem muito João, você não sabe quem é, você nem conheceu. Então vou falar. É igual falar Zé, é o Zé. Zé tem 300. Por que fala Zé? Porque eu também sou Zé. Tem algum Zé aqui? Algum José, né? Esse rapaz chegou para mim e falou: ó, pastor, o meu sonho de vida é ter um sítio. Quero construir nesse sítio uma bela casa, com piscina, churrasqueira. Eu trabalho muito. Ele falou: eu trabalho muito, sou trabalhador. É igual o João de São Paulo lá, o João Trabalhador, né? O João Dória, o João Trabalhador, é o slogan dele. O cara trabalhava muito. Ele falou: vou trabalhar de segunda a sexta. Sexta-feira eu vou com a família para o sítio, vou curtir o sítio com os meus amigos. Aí segunda-feira eu volto para trabalhar novamente, vou trabalhando, e é assim que eu quero viver. Eu falei: ô miséria, e Deus? E a igreja? E o congregar? Sabe o que aconteceu com ele? Não teve o sítio. Mais um pouquinho para frente, morreu de estresse, infarto do coração. Para que sítio? Para que ter o carrão, meu irmão? Para mostrar lá na garagem do prédio, onde você... Meu irmão, sabe o que os camaradas fazem em Campos do Jordão, Fernandinho? Os caras saem de São Paulo para Campos do Jordão, são 100 e poucos quilômetros. Eles locam Ferrari, Porsche. Meu irmão, eles pagam 4, 5 mil para ficar um final de semana em Campos do Jordão, passeando nas ruas, só para o povo ver que ele está de Ferrari. Meu Deus dos caras. Ostentação. Precisa isso? Não. Tem que ser para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Deus, se o Senhor me der uma casa, vai ser uma base celular, vai ser uma base para ganhar vidas. Pode acreditar, Deus. Deus, se o Senhor me der o carro, vai ser para o louvor e para a glória do teu nome, não para a minha vaidade pessoal. Vai ser um bem-estar para a minha família, mas também eu quero fazer a tua obra e realizar a tua obra através desse carro. Meu irmão, isso não tem sentido. A sua empresa, o seu trabalho não tem sentido se não for para o louvor e para a glória do nome do Senhor. O teu nome não é para ser estampado nas colunas sociais. Não! Deus pode até fazer isso e levar, eu não vejo problema. Mas a motivação do teu coração não deve ser isto: ser visto pelos homens. Na verdade, o que Jesus queria fazer aqui não era um espetáculo de ressurreição
para que as pessoas vissem: olha, eu sou poderoso. Tudo que ele fez foi para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Pai, e para que eles reconhecessem quem ele era, que ele era o enviado por Deus. Esse era o propósito. Qual é o propósito de estarmos aqui nesta terra? Queridos, preste atenção: não há uma outra entidade na terra que possa estabelecer o reino de Deus, só a igreja. Se conecte à igreja, nunca, jamais fale mal da igreja, jamais fale mal da igreja. Quando você ouvir alguém falando, criticando a igreja, fala: não fale mal da igreja, porque a igreja, quem estabeleceu foi Jesus. Ah, mas aquela igreja, ele é o dono. Se ele não pode cuidar e fazer o que tem que fazer, não é você com a sua crítica. Dá para entender? Meu irmão, se você quiser se contaminar, procura lá no Google e entra lá no tal do YouTube e outras coisas mais. Você vai ficar louco. Você não quer nem saber de Deus. Você não quer nem saber de família. Você vai abominar a igreja. Mas não existe uma outra instituição na terra estabelecida por Deus para pregar o evangelho que não seja a igreja dele. A unção para curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor está sobre a igreja. Está me ouvindo? Então jamais, jamais permita. Igreja tal. É Deus. Jesus é o Senhor e nós somos o corpo. Corpo vive conectado. Mão não se desconecta do braço. Braço não se desconecta do tronco. Olho não se desconecta. Não tem como se desconectar. Eu vou caminhar sozinho. Você vê um olho por aí caminhando, você vai falar: ei, o que aconteceu com você? Imagina um olhinho sozinho, uma orelhinha, falando: eu estou aqui para ouvir alguma coisa. Você fala: sai, demônio. Você está entendendo? Presta atenção. 2 dias, 4 dias, cheira mal. As coisas vão mexer e vai haver ressurreição. O milagre vai se manifestar e o nome dele vai ser exaltado e glorificado através da sua vida. Presta atenção: o seu casamento será restaurado de uma forma tão extraordinária que o mundo verá. Sabe aqueles parentes que já viram confusão dentro da tua casa? Ele falou: vem cá, o que aconteceu aí? Porque viram. Os vizinhos do apartamento de cima, apartamento de baixo. Mudou outro pessoal para cá, porque agora, olha lá, tem um diferente aí embaixo. Antes era só confusão. Mas não, é você mesmo. Mas Jesus entrou lá. Está me ouvindo? Para o louvor e para a glória do nome dele. Meu irmão, o que Deus quer fazer, pode fazer e vai fazer, é algo tão extraordinário que vai abalar a cidade. Meu irmão, Deus nos preparou esses anos todos, assim como Abraão, 25 anos, completamos agora. Agora vem o novo de Deus. Agora chegou a hora das crias, da multiplicação, encher a terra. Diga: estamos na jornada. Foram 25 anos. O extraordinário de Deus está diante de nós. Acredite. Apóstolo, mas olha, é guerra, apóstolo. Estou na guerra, estou na luta, estou na guerra. Eu me alegro. Imagina alguém vir contar uma desgraça e falar assim: eu me alegro. Fala: apóstolo, você pirou. Por que eu me alegro? Porque o extraordinário de Deus vai acontecer. O extraordinário de Deus vai acontecer. Falei para o Aldo outro dia, nós estávamos conversando, viajamos juntos. E quando eu sento um pouquinho com ele, com a Rebeca, é muito sonho, meu irmão. A gente sonha demais. Falei: Aldo, o que Deus vai fazer na vida de vocês
Não dá para comparar o que Ele fez na minha vida. É algo assim, não tem limite. Calma, meu bem. Ai, meu Deus do céu. Algumas pessoas que caminham comigo falam assim: vem cá, não é possível, eu posso estar anestesiado. No tempo certo, no tempo certo, no tempo certo, a coisa acontece. No momento oportuno, Deus se manifesta. O extraordinário de Deus está borbulhando. Unção de criatividade está chegando. O poder criativo é daqui para o mundo. Está me ouvindo? Estou falando, de onde você é? Aí é CG, meu Deus, você é daquela igreja? Sou daquela igreja. É impressionante o que Deus tem feito. É verdade. Vai lá fazer uma visitinha. Está me ouvindo? O nosso coração vai ser tomado de compaixão, apaixonado por almas, apaixonado por vidas. Vai queimar dentro de você isso. Você não vai conseguir segurar para compartilhar o amor de Deus. Pode se preparar, porque vai ser assim. 2 dias, 4 dias, Jesus chegou na hora certa e disse: Ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai mudar. Vai transformar. A água vai se tornar vinho. E o vinho da melhor qualidade. O teu casamento será um casamento extraordinário. Paz dentro do teu lar. Alegria dentro da tua casa. O prazer de estar em família. O prazer em voltar para dentro de casa. Não vai ter um lugar melhor para você estar do que dentro da sua própria casa. Você não vai retardar o tempo para chegar um pouquinho mais tarde. Eu chego em casa quando todo mundo está dormindo, que já entro mesmo, já durmo, todo mundo em calma, já acordo mais cedo, já saio mais cedo, para não ter confusão. Não, você vai falar: estou voltando para casa. O lugar da delícia, o lugar do descanso, o lugar do deleite, o melhor lugar do mundo. Você está me entendendo? Assim vai ser. Vem, Júnior. Eu me rendo ao teu amor. Se coloque em pé. Não saia não. Tem mais de Deus para você. Nós vamos orar. Deus vai curar. Deus vai restaurar. Deus vai libertar. Você vai voltar para sua casa cheio de Deus. As portas vão se abrir. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas também a porta que Ele abre, ninguém fecha. Acabou. Uma porta pequena fechou, uma porta grande está se abrindo. Deus vai abrir as janelas do céu, seu bom tesouro, vai derramar a chuva sobre a sua vida. Você vai trabalhar, você vai prosperar, e você vai emprestar a muitas nações e não vai tomar emprestado. É o decreto profético de Deuteronômio 28:12. Você vai emprestar a muitas nações. Tenha isso dentro de você, como uma palavra rema para a sua vida. Você vai emprestar a muitas nações, mas você não vai tomar emprestado. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. O decreto profético sobre você é: vai sobrar. Não se desespere, seja diligente. Deus vai te dar sabedoria, habilidade, destreza, graça. Vai, Júnior. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo a ti. Deus meu, cima da manhã, Cordeiro de Deus, toda a vida. Disse a paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo.
aplauda Ele nessa noite maravilhosa. Declare: eu me rendo ao seu amor. Cante: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Galileu, te adoramos, Galileu. Jesus, Galileu. Leva as suas mãos aos céus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Assim como Jesus se expressou dizendo: eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu disse isso para que todos crescem que tu me enviaste. Pai, toca os corações agora. Que o coração de pedra seja tirado e venha o coração de carne. Corações quebrantados, corações contritos, corações que se rendem. Toca, ó Deus, o coração do homem, o coração da mulher, do jovem. Que o teu poder venha se manifestando neste lugar. Eu profetizo a restauração plena dentro da tua casa. Esse decreto profético vai dar forma ao teu lar. Um lar de paz, um lar de alegria, um lar de gozo, pela presença do Todo-Poderoso. No nome de Jesus, todas as reivindicações das trevas são quebradas. Eu entro nas regiões celestiais com autoridade, frustrando os desígnios de Satanás contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento. Sejam reordenados agora, restaurados. Que o poder de Deus venha, o poder da ressurreição, o poder da vida. Todo espírito de enfermidade eu repreendo. Seja curado, seja liberto. No teu trabalho, na tua empresa, no teu negócio, que a mão do Senhor venha intervindo de uma forma poderosa. Que o Senhor te encha de sabedoria, habilidade para desenvolver projetos e executar projetos. Sabedoria de administrar grandes negócios. Que o Senhor te encha de sabedoria nos mínimos detalhes. Que nada fique para trás e que não haja desperdício. Que a mão do Todo-Poderoso envolva o teu ser. Levante sua mão direita. Diga: eu creio que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me submeto ao Espírito Santo em o nome de Jesus. Diga: eu consagro toda a minha vida para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Diga: eu consagro o meu corpo, a minha mente, ao Espírito Santo, para o louvor e para a glória do nome do Senhor, o meu Deus. Diga: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Quantos foram abençoados aqui? Fala: o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Ó, algumas pessoas estão lá assistindo Fantástico, e você está no Fantástico. O Fantástico de Deus é aqui.
Imagina, pessoas lá, não vou na igreja porque tem um Faustão, sacerdote da maldade. Um entretenimento. Aqui não é entretenimento, aqui é poder de Deus mesmo. Uma boa escolha você fez. Entra aquele sofazinho encardido da sua casa para ver televisão, e a igreja, vem para a igreja. Todo domingo na igreja, todo domingo na igreja. Tem quarta-feira também um pit stopzinho na semana, assim, para a gente se alimentar. Aí tem a célula, tem discipulado, tem tudo. O que não pode é parar, diga, não pode é parar. Eu quero dar a oportunidade para você plantar sementes, diga sementes. Eu não sei quanto tempo leva isso para germinar, mas que vai germinar, vai germinar. Algumas sementes germinam mais rápido. Você planta uma semente de alface, quanto tempo se colhe? 40 dias. É rapidinho, né? Plantou, colheu. Mas no reino de Deus, o próprio Deus diz: tudo que o homem semear, isso certamente se fará. Tudo. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se a sementinha de peão, vai produzir peão. Se a sementinha de castanha do Pará, vai produzir castanha do Pará. O nosso dinheiro é uma semente. Quando você semeia dinheiro, você colhe dinheiro. Aposto é assim? É assim. Diga, é assim. Nós fomos ampliados no entendimento. Olha só, isso é fé. Dizimar é fé. Primiciar é mais fé ainda. Ofertar parece loucura, mas creia. Você dá o passo e Deus faz o quê? Coloca o chão. É fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz também: fé sem obras é morta. Não tem, não existe fé sem obras. Quando você se expressa e vem ao altar consagrar as suas finanças, Deus, Ele recebe. É a expressão da sua fé. Você está dizendo: eu creio nisso. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide do campo não será estéril. Olha só o que diz mais: todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Os vizinhos, os parentes, meu irmão, não tem. Todos vão olhar e dizer: meu Deus. Outro dia eu estava conversando com meu pai, ele falou um negócio lá, eu falei: pai, eu não tenho. Ele falou, deu uma risadinha. Ele falou: você tem. Meu pai, 98 anos. Todo mundo está vendo a bênção de Deus na nossa vida. Não tem como não ver. Todos verão. Diga, todos verão. Curve a sua cabeça. Nós vamos honrar ao Senhor. Se mova em fé. Cada domingo que você vem à igreja, traga uma semente para consagrar. Expresse diante dele a sua fidelidade, sua honra na entrega do dízimo, da oferta, da primícia. Pai, te adoramos e te bendizemos. Agora, Deus, nos expressamos em fé no ato da entrega dos dízimos, das ofertas e das primícias. Que as janelas do céu se abram, que a bênção plena venha, que os teus filhos emprestem a muitas nações e não tomem emprestado. É o decreto profético que temos sobre nós. Que venha a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes e você vai ter a oportunidade de tomar a sua oferta. Venha ao altar, diga: pai, eu consagro as minhas finanças. Abra as janelas dos céus. Venha ao altar nessa perspectiva de entendimento espiritual. Não venha por vir, venha nessa consciência profética. Deus te abençoe no nome de Jesus.
pobre, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre, oh, todo dia Ele está assim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Se coloca em pé. Eu tenho um convite muito especial para vocês, para quarta-feira. Diga quarta-feira. Quarta-feira é uma noite muito especial para nós. E vai estar conosco o apóstolo André, vai estar ministrando na quarta-feira. E vai ser um tempo muito precioso. Então coloca lá na sua agenda, vem estar conosco. E você vai ser tremendamente abençoado. E aí na sexta-feira começamos os seminários, sexta e sábado. E domingo de novo aqui. Amém? Diga todo dia na casa do Senhor. Quinta, sexta e sábado. E sábado à noite, rede relevante lá, geração relevante. Já estou bêbado, meu irmão, tanto pregar hoje. Leva suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, por esta noite tão especial. A multiplicação das células, cada líder estabelecido. Deus, que venha crescimento explosivo, células crescendo, se multiplicando, corações apaixonados e o teu reino sendo estabelecido. Que a unção de renovo venha sobre a igreja, todos renovados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. Os temores caiam por terra, que o avivamento seja pleno dentro do teu lar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Que a mão do Todo-Poderoso envolva a tua vida, lá no teu trabalho, nos estudos, em todo o empreendimento das tuas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o extraordinário de Deus se manifeste. Habilidade, sabedoria, destreza. Sabedoria para entrar, para sair. Oh Deus, enche os teus filhos de sabedoria. Que o teu nome seja glorificado e exaltado através de cada ato da igreja. Desde as crianças até a melhor idade ativa. Que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. Deus, oramos por Campo Grande, na marcha para Jesus, que seja a expressão de unidade, que seja um dia de celebração. Te agradecemos e te bendizemos. No nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe. Shalom. Eu me rendo ao seu amor.